Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo do segundo ano de gramática, que é pontuação. Primeira pergunta e o primeiro problema que a gente sempre encontra quando vai falar de pontuação é: para que serve essas bolinhas, esses tracinhos? Qual é a função? Para que serve quando eu estou fazendo um texto e parece que eu tenho a impressão de que ali cabe um ponto, não cabe? Parece que eu estou com vontade de respirar e aí eu vou colocar um ponto. Então hoje nós vamos desmistificar tudo isso. A primeira coisa que nós temos que entender é: pontuação não tem nada a ver com respiração, não tem nada a ver com respirar. Nenhuma pontuação tem a ver com a maneira como a gente conversa. Por que isso acontece? Porque a escrita é diferente da fala. Então, assim como quando você nasceu, você não precisou de ninguém te ensinando a respirar, ninguém precisou te ensinar a mexer os braços, a piscar. Quando a gente está falando, ninguém também precisou te ensinar. Então, você veio à escola, já sabia falar, já sabia se comunicar, já sabia conversar, já sabia fazer pequenas solicitações como quero beber água, estou com saudade da mamãe e todos esses tipos de frases. Você precisou vir à escola, então, para aprender a escrever. E aí começou as complicações. Porque quando a gente vai escrevendo, a gente não pode simplesmente colocar as mãos sobre um papel, uma caneta e ir colocando tudo aquilo que vem à cabeça. Até dá para fazer isso. Mas se nós quisermos que alguém leia e entenda aquilo que a gente quer dizer, então é preciso que haja uma certa organização. Então, o primeiro problema que a gente encontra ao falar de pontuação é achar que então a pontuação vai vir para organizar as coisas. E isso é uma concepção errada. Por quê? Porque a pontuação, ela tem função gramatical. Ela é um elemento gramatical para a composição da escrita. Mais uma vez eu vou reforçar, a fala é diferente da escrita. Então talvez alguém me mande uma mensagem no WhatsApp e essa mensagem seja um pouco agressiva. E eu posso ler essa mensagem em voz alta ou na minha cabeça mesmo, como se fosse a mensagem mais fofa do mundo. O inverso também pode acontecer. Eu posso mandar uma mensagem nada a ver para alguém e a pessoa vai ler e ela vai achar que eu estou extremamente irritado, que eu estou querendo provocar, que eu estou querendo partir para a briga. E é quando acontecem as tretas nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Então, a leitura, ela é muito diferente do processo de escrita. Então, quando eu estou falando, eu consigo controlar os sentidos, dependendo de quem está me ouvindo ou de quem está me olhando. Então, quando eu estou conversando com alguém, se a pessoa faz uma cara feia, eu consigo, então, regular aquilo que eu queria dizer. Mas pela escrita não tem como. Então, qual que é a função da pontuação? A pontuação, ela é antiga. O primeiro ponto que nós temos surgiu em 9000 a.C., que é o chamado ponto, que é a nossa famosa bolinha. Ele costumava ser usado nos textos egípcios, principalmente. Toda vez que aparecia o nome de um faraó, de um rei, de um personagem importante, era necessário colocar um ponto sobre o nome desse personagem, para dizer que ele era importante. Hoje, já em 2017, o uso é bem diferente. Então, a gente usa o ponto quando a gente quer finalizar algo, não é assim? É muito comum quando a gente discute com alguém da família e você diz ponto final. Sua mãe fala para você, você não vai, ponto final, acabou, pronto. Então, todo esse processo de construção, e eu sei que você já conhece as funções das demais, por exemplo, ponto de exclamação. Costuma-se dizer que usa o ponto de exclamação quando eu quero gritar. Então, um problema, se a leitura não tem nada a ver com a escrita, o ponto de exclamação não é para gritar, certo? Então, qual é a função da pontuação? Para te mostrar como você já sabe disso, uma pequena frase. Jane ama açaí, Fabrício prefere sorvete. Se eu pedisse para você pontuar, colocar qualquer ponto que fosse aqui nesse nosso período, eu tenho convicção de que você não colocaria, por exemplo, uma vírgula aqui. Você já está acostumado com o nosso sistema de escrita. Então, já que você não colocaria aqui, o meu chute é que talvez você colocasse aqui, ó, entre a palavra açaí e Fabrício. O que funciona? O que acontece no nosso inconsciente linguístico? Nós estamos a todo tempo querendo que os nossos elementos gramaticais básicos produzam sentido. Quais são os nossos elementos gramaticais básicos? Sujeito, verbo e objeto. Então, na nossa cabeça, todas as frases, inclusive as que eu estou fazendo aqui agora na frente dessa câmera, e as que você faz na sua vida, elas sempre vão perpassar isso: sujeito, verbo e objeto.
Então, se nós fizermos uma pequena análise, a gente vai descobrir que o verbo aqui é amar e preferir. Então, quem é que ama açaí? Jane. Jane é o meu sujeito. Quem ama, ama algo. A Jane ama açaí. Tudo bem? E eu tenho Fabrício prefere sorvete. Quem é que prefere sorvete? Fabrício. Sorvete é o meu objeto. Olha só o que aconteceu. De maneira inconsciente, você pontuou o espaço que separa uma oração, uma estrutura gramatical de outra. Então, inconscientemente, você não permite que um objeto se misture com um sujeito. Da mesma maneira, você não colocaria uma vírgula depois de Fabrício, porque senão ficaria parecendo que Fabrício é a marca do açaí. E isso não funciona, não é mesmo? Então, se a pontuação não é para dar pausa, se a pontuação não é para me ajudar na leitura, qual é a função da pontuação? A função da pontuação é manter o equilíbrio, a harmonia entre sujeito, verbo e objeto. Essa é a função. E essa é a resposta de uma das perguntas da nossa lista. Se eu, por um acaso, me atrevesse a colocar uma pontuação entre prefere e sorvete, bem aqui nesse espaço, o que estaria acontecendo? Eu separaria o meu verbo do objeto. Então, Fabrício prefere. Prefere o quê? Prefere sorvete. Então, a vírgula aqui, ela acabaria separando os dois elementos. E isso não pode acontecer. Tudo bem? Então, se a gente for pensar na pontuação como esse elemento gramatical que colabora para a harmonia, para manter o equilíbrio entre sujeito, verbo e objeto, cada uma das nossas pontuações vai trazer um tipo de equilíbrio. Então, o ponto, que é o principal, qual é a função dele? Que equilíbrio é esse que ele traz? Ele finaliza a estrutura. Nesse caso, eu poderia muito bem usar um ponto aqui entre açaí e Fabrício. O que aconteceu? Eu finalizei a estrutura. Sujeito, verbo, objeto. Pronto. Então, eu poderia, da mesma maneira, colocar um ponto aqui. Porque eu estaria, mais uma vez, finalizando a estrutura. Na sua vida e estudantil, você aprendeu assim que a gente não pode usar muito ponto, que não fica muito bonito e tudo mais. Mas a justificativa é gramatical. Ela não é porque vai ficar bonito ou vai ficar feio. A pontuação não é suficiente para dizer que algo está bom ou ruim. O que acontece é, se eu estou num período que fala sobre gostos alimentícios, então eu poderia afirmar que essas duas frases estão falando, produzindo sentido relacional da mesma coisa. Eu estou falando de alguém que ama, prefere, não gosta de algo. E sorvete e açaí são coisas que nós ingerimos. Então o que acontece? Existe uma relação direta de sentido entre essas duas frases. Seria, portanto, mais coerente que eu usasse uma vírgula do que um ponto. Por quê? Enquanto o ponto finaliza a estrutura, a nossa vírgula, ela separa. Essa é a função da vírgula. Separar tudo aquilo que atrapalha a estrutura. Tanto é que a gente tem uma expressão muito comum quando estamos em grupo, numa sala, por exemplo, e alguém fala: professor, queremos fazer uma prova surpresa agora essa semana de 30 questões. Aí alguém levanta e diz: queremos, vírgula. Quer dizer, eu estou à parte, eu não vou fazer parte disso. Então, a vírgula ela vem para separar tudo aquilo que atrapalha a nossa estrutura. Eu tenho também, por exemplo, o nosso ponto de exclamação e interrogação. O ponto de exclamação serve para mostrar alegria, então gritaria? De jeito nenhum. Por quê? Porque texto não tem volume, então não tem como eu colocar fone de ouvido no papel para ouvir as pessoas gritando. Eu poderia aqui, nessa frase, usar um ponto de exclamação nos dois espaços. Então seria: Jane ama açaí, Fabrício prefere sorvete. Veja que eu não alterei meu tom de voz, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas qual então é a função da exclamação? A exclamação ela serve para trazer intensidade ao sentido que eu quero produzir na minha frase. Intensidade. É diferente de gritaria. Talvez você entenda melhor com outro exemplo. Quando alguém falece na sua rede social, um parente, e ele escreve lá: olha, minha avó faleceu. E você vê as pessoas comentando nos posts a seguinte frase: sinto muito. Olha lá o que acontece. É natural que se use o ponto de exclamação.
O ponto de exclamação, nesse caso, vai mostrar alegria ou gritaria? É bem provável que não. O que acontece com o ponto de exclamação? Ele vem para trazer intensidade. Ele vem para trazer um teor de maior humanidade para a frase, de maior humanização. Caso eu entorte, então, o meu cabinho e transforme ele num ponto de interrogação, eu vou produzir outro sentido. Qual é o sentido? Para que ele serve? O ponto de interrogação, então, vai me auxiliar nas perguntas. Mas ele serve apenas para fazer perguntas? Não. O ponto de interrogação também pode servir para mostrar ironia. Você está em casa e sua mãe pediu que você lavasse as vasilhas e a sua mãe chega em casa e ela encontra as vasilhas todas na pia, do mesmo jeito, intactas. Então ela pega e manda uma mensagem para você, ou ela fala com você diretamente, né? Filho, eu não tinha pedido para você lavar as vasilhas para mim? E aí você responde, eu? Isso é uma pergunta? Certamente não. Às vezes é interessante também que se use o ponto de exclamação e de interrogação em conjunto. Se a exclamação está intensificando e a interrogação pode ser usada para fazer perguntas ou para também ironizar, então quando eu uno os dois, eu posso ter uma ironia intensa ou eu posso ter uma exclamação interrogativa. Tudo vai depender da sua intenção, daquilo que você pretende quando estiver usando um desses pontos. Bom, nós vamos ver agora um segundo exemplo e pensar em outras pontuações também. Quando você lê o Arraiado Fractal, a melhor festa de Goiânia acontecerá em junho, quais os lugares prováveis de se colocar algum tipo de pontuação? Acho que é a mais óbvia, né? É a final, que pode ser o ponto. Ou se eu não quiser, eu posso colocar um ponto de exclamação, porque eu estou intensificando. Agora é muito importante, não basta falar que a exclamação intensifica, eu tenho que explicar o que ela está intensificando. Então, nesse caso, ela intensifica a expectativa em relação à festa, o arraiá, que acontece no fractal. Ótimo. Qual outro espaço eu poderia colocar qualquer tipo de pontuação? Caso haja confusão, eu preciso me lembrar de que a função da pontuação é manter o equilíbrio entre sujeito, verbo e objeto. Então, quem é o verbo aqui nesse caso? O verbo seria acontecerá. Então, o que acontecerá? O arraiá do fractal. Se você se lembra bem, esse é o nosso sujeito. O verbo acontecer é um verbo monovalente, ou seja, o que acontece, acontece. Então, eu não preciso de objeto. Mas nessa frase eu tenho informação em junho. E em junho, então, funciona para nós como um adjunto adverbial. Um advérbio de tempo, para dizer o mês em que a festa vai acontecer. O que você nota é que eu tenho sujeito, verbo e objeto, mas eu tenho uma pequena inserção entre o sujeito e o verbo, que é a melhor festa de Goiânia. A melhor festa de Goiânia não é necessária para que a gente entenda o sentido da frase. Eu poderia dizer, o Arraiado Fractal acontecerá em junho. A minha informação está dada. Então, o que acontece? Como ela não pertence à estrutura, essa frase não encaixa nem sujeito, nem verbo, nem advérbio, o que vai acontecer? Eu preciso, então, separá-la das demais. Então, um primeiro uso, talvez o de maior prontidão, seria a vírgula, porque a vírgula estaria separando essa frase dos demais elementos. Isso tem um nome, chama-se aposto. Então, aposto é qualquer explicação, qualquer frase explicativa que eu trago dentro da minha estrutura sujeito, verbo, objeto, a respeito do sujeito. Sempre a respeito do sujeito. Então, eu poderia pensar em outras frases. Por exemplo, Temer, suposto presidente do Brasil, está em apuros. Quem está em apuros? Temer. Quando eu digo a frase suposto presidente do Brasil, é apenas uma explicação sobre quem é Temer. Então, nós temos o hábito muito frequente de usar apostos, principalmente apostos explicativos. Mas e caso eu não queira usar a vírgula? Eu poderia fazer o uso do ponto, então, apenas do ponto? A resposta é negativa. Por quê? Porque caso eu faça o uso do ponto, eu estou finalizando um sujeito que nem entrou em contato com o verbo e estou separando o verbo e o advérbio do meu sujeito.
Isso seria impossível, porque do ponto de vista do sentido, atrapalharia o bom andamento da minha estrutura. É importante lembrar que, apesar de que quando eu uso vírgula, eu tenho a impressão de que eu estou separando o verbo do sujeito, isso não acontece. Por quê? A vírgula, ela serve para separar, ela é uma pazinha, por isso ela tem até essa perninha torta. Ou seja, ela vai retirar, ela vai marcar para nós que isso não estaria aqui, não deveria estar aqui. Uma das maneiras de você saber se o uso de vírgulas está adequado é você apagar tudo aquilo que existe no meio. Então, se eu apagar tudo e dizer apenas o arraiado fractal acontecerá em junho, ainda permanece a produção de sentido. Mas caso eu não queira usar vírgulas ainda, qual outro tipo de pontuação eu tenho ao meu dispor? Talvez você esteja pensando agora no uso de parênteses. Qual é o objetivo dos parênteses? Quero que você pense nos parênteses como se fosse um par de brincos que as pessoas usam. Qual é a função do brinco? O brinco ele é um acessório. Então, eu não preciso de brinco para viver, para sair na rua, para existir. O brinco é um acessório. O parênteses também. Quando eu uso parênteses, eu estou falando para a pessoa que está me lendo que aquela informação ela é um acessório. Ou seja, ela não é necessária para o meu texto, mas eu achei interessante trazê-la. Você vê muito uso de parênteses em textos históricos. Então, eu tenho o nome de um personagem histórico e, entre parênteses, eu tenho o ano em que ele nasceu e o ano que ele morreu. A informação do ano é essencial para que eu entenda quem é aquele personagem? Não. Mas quem escreveu o texto achou importante colocar. Importante, nem tanto. Por isso está entre parênteses. Tudo aquilo que eu coloco entre parênteses significa que é uma informação adicional. Então, se você se lembra do início do vídeo, eu disse para você que a pontuação não tem nada a ver com tom de leitura, mas tem a ver com produção de sentido. Então, o sentido que eu pretendo aqui, quando eu digo a melhor festa de Goiânia, entre parênteses, é apenas trazer uma informação adicional. É como se fosse algo, olha, é óbvio, a melhor festa de Goiânia, mas eu achei por bem marcar com os de parênteses. Caso eu queira, então, não dizer que essa informação é adicional, mas eu quero enfatizar, eu quero dizer que essa informação é extremamente importante. Qual outra possibilidade de pontuação eu tenho? Bom, nós podemos fazer o uso do famoso travessão. Vou fazer de azul. Qual é a função do travessão? Nos textos narrativos, ele sempre marca a fala, mas quando eu estou fora dos gêneros narrativos, a função do travessão não é para marcar a fala de ninguém, mas o travessão vai funcionar como aquela caneta amarela que você tem, aquele marca-texto, quando o professor diz, pegue e aquela frase importante você deve marcar, e você pega e passa aquele canetão colorido em cima das frases. O travessão funcionaria da mesma maneira, como se fosse esse canetão. Então, quando eu digo arraiado fractal, a melhor festa de Goiânia acontecerá em junho, eu não estou apenas agora trazendo uma informação adicional, mas eu estou enfatizando. Eu quero que quando você olhe para a minha frase, você veja que está destacado que o arraiá é a melhor festa de Goiânia. O último exemplo que eu queria trazer para vocês é um fenômeno que nós começamos a ver nas redes sociais há alguns meses e agora se espalhou. Então, não vejo mais apenas no ambiente da internet, mas em outdoors, pelas ruas, em conversas, em entrevistas. É a nossa frase, fora Temer. Por que essa frase é tão interessante? Porque, inicialmente, e do ponto de vista gramatical, enxergando a língua como um código, querendo bancar o gramatiqueiro, o corretor, eu deveria inserir uma vírgula bem aqui, ó, fora, vírgula, Temer. A função da vírgula não é separar. Então, nesse caso, eu preciso separar Temer de fora, porque o fora é uma interjeição, é uma expressão que eu tenho, é uma atitude que eu tenho, um convite que eu faço a alguém, para que a pessoa saia. Então, eu falo, fora daqui, titio, fora daqui, cãozinho. Não é assim? Fora daqui, totó, au, au, quando a gente fala com animais. Então, quando você entra num lugar que você não foi convidado e aquela pessoa ficou irritada, ela fala, sai daqui, fulano. Então, o que acontece? Quando ela emite, quando ela produz esse sentido dessa frase, ela está conversando com você, ela emite uma ordem para você. Então, o nome disso daqui é vocativo. O que é o vocativo?
Você até faz o teste vocacional. Vocativo vem da palavra vocatio no latim, que significa chamado. Então, a gente costuma aprender isso lá no 8º ano, o vocativo como chamamento. Então, vocativo, agora de maneira bem mais elaborada, é qualquer palavra que eu uso para me referir a alguém. Então, quando você nasceu da barriga de alguém, de uma mulher, e você chama aquela mulher de mãe. Então, mãe é um vocativo. Quando você começa a namorar, você chama aquela pessoa de um nome, amor, bebê, mozinho, mozão, qualquer nome que você inventar, trem, troço, isso é um vocativo. Agora, quando eu falo fora Temer, o que acontece? Temer é o vocativo, é o nome que o homem que está na presidência tem. Então, é bem comum você ver fora Temer com o uso de ponto de exclamação, porque eu estou intensificando a minha exigência de que ele saia, de que ele esteja fora, de que ele esteja ausente. Não é muito incomum também você encontrar o uso de até 3 pontos de exclamação. Isso não é incorreto. Basta você se lembrar de que são 3. E agora, se você pensar, as nossas reticências também são 3. Então, isso configura o nosso limite. Por que fora Temer, a frase, a expressão, é um fenômeno linguístico interessante? Porque as pessoas, quando elas vão escrever, elas não usam a vírgula. Isso, então, nos traz a seguinte pergunta. É errado escrever fora Temer sem vírgula? Ou é certo? Quem é que manda? As pessoas ou a gramática que diz que a gente tem que separar o vocativo? Então, para responder isso, eu preciso de me lembrar que a língua, ela não é um código de computador. A língua, ela é social. Quem manda na língua são os falantes. Então, quando um falante faz algo ou promove uma frase que ela foge da estrutura gramatical, tem um porquê. Ele não faz isso de maneira aleatória. Então, se nós formos lá no início do movimento Fora Temer, a gente vai perceber que ele começou forte no Twitter. E o Twitter tem um recurso fantástico que é a hashtag. Então eu uso uma hashtag e eu posso encontrar todas as pessoas que estão comentando sobre aquele assunto que usam a hashtag. Acontece que, ao usar a hashtag, se por um acaso eu colocar qualquer tipo de pontuação, eu vou atrapalhar, eu vou deixar de fazer com que todas as palavras após a pontuação façam parte da hashtag. Você pode tentar fazer isso em qualquer rede social. No Facebook, é comum que no uso de hashtag, a parte que seja identificada com essa tag fique em azul e as demais fiquem apenas em preto. Então, caso eu retire a pontuação, toda a frase vai ser usada junto com a hashtag como elemento de localização. Então, fora Temer começou a ser usado sem vírgula e muitas vezes até mesmo sem um ponto de exclamação. Então, se você procurar fotos dos nossos últimos confrontos no Brasil, em Brasília principalmente, lá na Câmara, no plenário, as placas, as manifestações, tudo aquilo que está escrito apenas assim, ó, fora Temer. A resposta que você está procurando não está errado, porque do ponto de vista gramatical nós não falamos em errado. Nós falamos em uso. Então, por ser um uso frequente, isso desconfigurou como erro. E se tornou um desvio. É um desvio gramatical. Porque agora eu estou fazendo uma análise. Ou seja, eu estou ignorando todo o contexto político, ideológico que essa frase tem, apenas para fazer uma análise de pontuação. Se eu trago agora essa frase para o uso, para a maneira como ela está sendo utilizada pelas pessoas, dita, escrita em cartazes, usada na internet, então eu vou ignorar o seu contexto gramatical. Porque as pessoas, elas não querem saber, ou, em outras palavras, não é necessário saber que Temer é um vocativo para emitir a frase fora Temer. Assim como nas outras frases, você conseguiu pontuar de maneira inconsciente, sem fazer análise sujeito, verbo e objeto. O que a gente conclui, então, é a pontuação, ela não tem a ver com a nossa respiração, ela não tem a ver com o nosso ritmo de fala, ela tem a ver com o equilíbrio gramatical que existe entre sujeito, verbo e objeto. Então, nessa frase, fora Temer, não é necessário um equilíbrio gramatical, porque ele já é construído no dia a dia, ele já é construído pelos falantes, ele é construído pelas pessoas. Porque, mais uma vez, se trata de uma frase de uso comum,
corrente. Caso esses gritos, essas frases, todas essas manifestações não existissem, aí nós diríamos: fora Temer é um desvio e não se pode mais acontecer dessa maneira. Como eu tenho uma frequência, um hábito, como eu tenho um contexto histórico, como eu tenho uma sociedade que usa, então ele agora é aceitável a todos nós. Ok? Bom estudo.